Então, a partir da segunda aqui eu estou gravando, para depois eu colocar para vocês. E aí, ficou alguma dúvida? Ou alguém quer complementar? Não? Então tá. Se não está tendo dúvida, eu vou passar então para a segunda questão, então, pessoal. A segunda é a focalização na alfa e beta. Rita Bastos acabara de assumir um importante cargo na Alfa e Beta, né? Uma empresa do ramo de produtos educacionais. Aprendeu que as teorias de administração se centram em 5 variáveis. Nós já falamos disso, né? Tarefas, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. Ela queria trabalhar envolvendo todas essas variáveis em um foco, né, equilibrado entre eles, né? Mesmo sabendo que as pessoas têm primazia sobre todas as demais. Como você procederia no lugar de Rita? Então a pergunta aqui, ela pede para a gente se colocar no lugar de Rita. O que ela quer então? Ela quer trabalhar, desenvolver dentro de uma empresa, né, um equilíbrio entre tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente. Lembrando que a prioridade aqui também, né, no caso de Rita, são as pessoas. E aí eu pergunto para vocês, como proceder, né, no caso dela? Então eu vou deixar à vontade, se alguém puder responder, eu agradeço. Senão eu vou ter que entrar na sala e pedir para alguém responder. Ninguém, pessoal? Vai, deixa eu responder de novo. Já estou aqui Glória a Deus. Vamos lá. Eu assumiria meu lugar de liderança e confiaria tarefas e responsabilidades para que assim todos trabalhassem com um objetivo. Legal. Eu só achei que ela, assim, ela poderia ser mais completa, né? Ela ficou muito básica, né? Eu creio Muito que... curta. Pode Muito falar. curtinha. Não é nem pelo tamanho, né? É porque é o seguinte, o que é interessante aqui, Michele, a gente entender? Ele tem tarefas, ela, né? Tarefas, estrutura para analisar pessoas, tecnologia e ambiente. Então, a resposta, ela tem que envolver essa integração, né? Como que eu posso priorizar as pessoas em cada uma dessas variáveis? Será que você conseguiria enxergar, ou alguém consegue enxergar, como que ela pode trabalhar as pessoas em cada uma dessas variáveis? Por exemplo, nas tarefas. Como que eu posso trabalhar como gestor, tá? Como que eu posso trabalhar as pessoas dentro de tarefas? Analisando a função de cada uma delas dentro da empresa? Perfeito. A partir do momento, deixa eu aceitar aqui mais uma pessoa. A partir do momento que você conhece os cargos, conhece as tarefas, né, as atividades dentro da organização, qual o procedimento de um gestor perante isso? O que ele precisa analisar para colocar a pessoa certa no cargo correto? Analisar a qualificação da pessoa para o cargo? Michele, parabéns, perfeito. É necessário eu analisar o perfil, né, do funcionário, quais são as capacitações pela qual ele já passou, qual é a sua formação, a sua experiência prática, e a partir daí eu vou fazer uma análise perante as atividades e tarefas, certo? Então eu tenho que verificar se aquele funcionário vai dar certo naquele cargo ou não. É a mesma coisa eu pegar uma pessoa introvertida para trabalhar com marketing. Não tem nada a ver. Marketing tem que ser uma pessoa dinâmica, comunicativa, né? Então, uma pessoa introvertida, ela não se daria bem com marketing. Ela poderia se dar bem, talvez, na área financeira, né? Que é você mexendo ali com dinheiro, é uma responsabilidade muito grande. Geralmente, a pessoa trabalha com poucas outras pessoas. Então, o perfil do introvertido, talvez, para essa área financeira. Aquela pessoa mais expansiva tem que ser para o marketing. Então, aqui, na questão que foi colocada, as tarefas é isso. Eu vou descrever as atividades do cargo e as características do funcionário. E vou ver se casa as duas coisas, tá ok? Perfeito. Pessoal, e estrutura? O que seria estrutura e pessoas? Alguém? Pessoal, não fica vergonha não, pode errar, não tem problema. O que seria no caso aqui, ó? Ligar a estrutura com as pessoas.
Vamos lá, que eu vou chamar alguém. Eu já chamei mulher, né? Agora tem que chamar homem. Então, agora é vez de chamar homem aqui. Vamos lá. Éder, você poderia tentar responder essa parte para nós? Éder, você se encontra aí? Ou só tá ligado a sua... Ah, você tá sem microfone? Entendi. Ninguém tem microfone hoje, hein? Tá difícil. Vamos lá. Ítalo. Vamos lá, Ítalo. Tenta fazer essa junção entre pessoas e estrutura. Ô, professor, você pode repetir, por favor? Lógico, vamos lá. Vou colocar a pergunta aqui. Então, no caso, é o seguinte, a Rita, ela precisa, né, trabalhar as pessoas de uma forma de equilíbrio com essas 5 variáveis. Como que ela poderia trabalhar as pessoas juntamente com a estrutura da empresa? O que você acha? Assim, eu acho que a empresa tinha que ter um olhar mais atento, onde que ela possa mostrar a gestão das pessoas, que tem que ser articulada com estratégia de negócio. E eu acho que Exatamente. eles não podem esquecer da cultura na empresa, que, tipo, a empresa sempre busca por transformação, de acordo com a evolução do mercado. Uhum. E eu acho Perfeito. que, tipo, para ser uma estrutura, tipo, específica, eles têm que ter, tipo, tratar de forma, como é que eu posso dizer a palavra certa? Agora fugiu da cabeça. Eu falo assim na questão de realizar, tipo, atividades, né, onde envolve a comunicação, os fluxos de decisão, e tem que ter uma hierarquia, tipo, e responsabilidade, né, e competências, eu acredito eu, né, a diferença de pessoas com negócio Com que a você falou, que até estrutura. esqueci da cabeça. Com a Bom, não sei se tem a estrutura. ver. É isso, com a estrutura. Perfeito. Não, tem tudo a ver, sim. Eu só vou complementar, obrigado, tá? Eu só vou complementar colocando o seguinte, quando eu falo de estrutura, eu falo de condições que a empresa precisa oferecer, né, da organização mesmo. Então, por exemplo, dentro da estrutura, eu tenho que ter segurança. A segurança é imprescindível dentro de uma estrutura, né? Eu não posso criar toda uma estrutura lá com cadeiras, mesas, prédio, e isso não oferecer segurança para o meu funcionário. Já imaginou um acidente? Quantos acidentes trabalhistas não ocorrem, né? Qual o número de pessoas que não têm problemas trabalhistas? Então, a estrutura, nesse quesito, é pensar o quê? Na segurança. Como o Ítalo falou, eu tenho que ter aqui margem de comunicação, eu tenho que ter dentro dessa estrutura um preparo para que a comunicação chegue em todos os setores. Então, o investimento aqui em tecnologia, por exemplo, faz parte da estrutura. Então, eu preciso aliar pessoas com essa estrutura, pessoas que saibam lidar com essa estrutura. Não adianta nada a empresa fazer um investimento enorme em tecnologia, por exemplo, e não preparar o funcionário para essa estrutura. Então, é óbvio que a empresa não vai investir muito na estrutura, na tecnologia, por exemplo, e vai colocar qualquer um para trabalhar. Ela vai estar perdendo dinheiro e ela pode ter problemas, né, relacionados a isso. Então, por isso que é possível, sim, você interligar pessoas e estrutura. Quando? A partir do momento que você capacita essas pessoas, a partir do momento que você contrate pessoas já preparadas para lidar com a estrutura disponível da empresa. E quando eu falo estrutura disponível, pessoal, é importante perceber que tem empresas pequenas que elas não têm muito investimento em tecnologia, ou o investimento é muito baixo. Então, é necessário que o funcionário saiba lidar com aquilo que a empresa tem. Né? Cleiton, mas estrutura ou funcionário primeiro? Ah, sim, boa pergunta. Essa questão da estrutura, eu estou lidando tanto com a pessoa funcionário, né, como com a estrutura. E quando eu falo essa questão de capacitação, de preparação, é para lidar com essa estrutura, tanto em termos de investimento. Então, por exemplo, como eu falei, se a empresa investe muito, ela não pode colocar qualquer pessoa para usar essa estrutura, ela tem que preparar, né? Até para não ocasionar nenhum acidente ou, de repente, do funcionário despreparado utilizar de maneira incorreta essa estrutura. Então, a empresa não vai investir. Eu vou te dar um exemplo, quer ver? Tem uma empresa em Votuporanga que ela trabalha com carroceria, eu esqueci o nome agora, me ajuda aí. Bem grande.
que trabalha com carroceria lá de Votuporanga. Facchini, perdão, é isso, valeu, obrigado. A Facchini, acho que eu até falei já em sala já para vocês isso, eles investiram numa máquina, né, de última geração, há muitos anos atrás, foi uma palestra que eu assisti deles, né, e eles não tinham um funcionário preparado, até já falei sim, eles não tinham um funcionário preparado para usar, era uma máquina de bilhões de dólares, né, que eles compraram em dólares, não comprou no Brasil, e eles tiveram que trazer um cara de São Paulo. E esse cara já tinha um salário bom lá em São Paulo, ele veio, uma média, ele veio para ganhar um salário de 50 mil reais, para usar uma máquina de trilhões, a empresa deu casa, alimentação e carro, além desse salário gordo, né, de 50 mil reais. Por quê? Foi uma exigência, não achava ninguém para utilizar essa máquina. A empresa teria que dar um treinamento, não daria tempo, até porque o investimento é muito grande. Então, ela não vai investir numa máquina de bilhões, né, muito cara, e vai ficar lá parado 1, 2, 3 meses até o funcionário aprender. E, mesmo que ele aprenda, pode ter algum erro ou outro usando essa máquina. Já imaginou se dá um defeito uma máquina dessa? É a mesma coisa você pegar um carro com muita tecnologia, um carro muito caro, e colocar qualquer um para dirigir, né, que não teve um conceito, não conhece. Então, é a mesma coisa aqui. Então, ligar essa estrutura às pessoas é você dar essa estrutura para o funcionário, mas também preparar esse funcionário para utilizar dessa estrutura. E a mesma coisa ocorre o contrário. Quando a empresa não tem estrutura, né, adequada, ela não tem materiais, ela não tem tecnologia adequada, e o funcionário precisa se adaptar a essa realidade. Vamos pegar o nosso caso hoje. Como vocês viram, né, quando começou as aulas online, muitos professores, né, inclusive até hoje, alguns ainda, não estão preparados para isso. Como eu falei para vocês, nós não somos professores EAD, não temos professores EAD. Por quê? Porque nós pregamos que o presencial é o mais importante. E a partir do momento que pegou, né, que precisou se adaptar, a gente não estava preparado, isso é uma realidade, eu não estava. Hoje eu me sinto preparado, né, porque eu estou utilizando isso em todo lugar, mas eu não me sentia preparado. Então, é uma questão que eu falei, muitas vezes você não tem o recurso, tem que se adaptar, e quando tem, é necessário que a pessoa esteja preparada para usar esse recurso. Não sei se eu fui claro, pessoal, alguma dúvida? Ô, professor, você percebeu assim, depois que surgiu essa relação tipo, do pessoal ficar em casa, toda essa pandemia, foi onde os pessoal que mexe com marketing digital, tipo, a venda dos caras ultrapassou limites depois disso, porque a galera, como vai ficar em casa, a galera não tem nada para fazer, a primeira coisa que a galera faz é a internet, celular. E eu acho que isso tipo, ajudou um pouco mais o pessoal a conhecer o marketing digital, esse mercado. Perfeito. É que nem eu falo, alguns setores, eles estão ganhando muito dinheiro com essa pandemia, e outros estão perdendo. Muitas pessoas conheceram, como você falou, novas tecnologias, novos meios de se relacionar com as pessoas, né? Novas formas de vender, né? Muitas que não utilizavam de sites, da internet para vender, estão utilizando. Alguns que utilizavam apenas para divulgar a marca estão oferecendo o serviço. E é a mesma coisa, gente. Eu não conhecia nada desses recursos aqui, porque eu nunca usei, né? Meet, Classroom, Zoom, nunca na vida. Porque eu nunca precisei, né? E nós fomos obrigados. Então, isso deu um crescimento. Alguns setores, pelo contrário, fecharam, como vocês estão vendo aí, muitos setores fechando as portas, desemprego em alta em vários setores, né? Então, as pessoas que estão ficando desempregadas, elas estão tendo que se qualificar para outros setores, principalmente da tecnologia, da área da saúde, por exemplo, de negócios, né? Porque muita gente não tem essa formação de negócio, não conhece negócio, e está fechando as portas porque não está inovando, não está mudando, se adaptando a essa nova realidade. Então, para vocês verem o quanto que a falta de conhecimento, de estudo, né, tem gerado esse desemprego em massa, da pessoa buscar novas alternativas. Então, essa questão de ligar a estrutura da pessoa é imprescindível. Alguém quer falar? Oi? Alguém quer falar? Oi, quem está ligado no microfone? Camila, você quer falar?
Ah, bom. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa aqui nessa questão? Ficou claro, pessoal? Vocês estão entendendo? Me ajuda aí, não me deixa sozinho, não. Vocês estão entendendo? Tranquilo. Tranquilo? Posso dar continuidade? Beleza. Beleza? Pode. Então tá bom. Vamos lá. Pessoal, dando continuidade à segunda ainda, né? Nós falamos até agora das tarefas, da estrutura. As pessoas, é o que nós já estamos falando mesmo, né? Então, essa importância do ser humano, e no caso aqui da Alfa e Beta, como que a Rita procederia, né? Eu acredito que ela teria que ter aqui, em termos de variáveis, não o setor de RH. Por que não o setor de RH? O setor de RH ele já é ultrapassado. Embora as empresas utilizem esse termo ainda, mas o termo hoje é o quê? É gestão de pessoas, é gestão de talentos. Qual que é a diferença, pessoal? O RH, ele te vê, né, vê a pessoa como um recurso. E a gestão de pessoas, ela vai trabalhar essa pessoa, né, verificando as suas características, verificando as suas motivações, para que ele possa dar resultado para a organização. Então, um setor de gestão de pessoas, ou gestão de talentos, é imprescindível dentro de uma organização. Por quê? Porque ela vai se preocupar, basicamente, com a cultura, né, e com a qualidade de vida desse funcionário dentro do ambiente empresarial. Então, em termos de pessoas, eu não vejo dificuldade aqui, né? Se alguém tiver alguma dúvida, fica à vontade para perguntar. Vamos falar da tecnologia. Ó, já até expliquei bastante quando eu falei de estrutura. Por quê? A tecnologia, ela está ligada à estrutura. Como relacionar as pessoas à tecnologia? Para não ficar repetitivo, eu já vou falar essa também. Como eu falei agora, é o preparo das pessoas para o uso da tecnologia, né? A gente analisa que há uma deficiência muito grande das pessoas em termos de uso, e quando eu falo tecnologia, é aquela tecnologia empresarial mesmo, dentro do ambiente empresarial, que vai envolver máquinas, equipamentos, robótica, depende do caso, o próprio equipamento de comunicação que as empresas fazem, né? Então, a necessidade do preparo, e das empresas prepararem essas pessoas, ou delas mesmo, né, buscarem essa preparação para poder se manter no mercado hoje, né? Então, isso seria um equilíbrio, né? Preparar as pessoas para o uso tecnológico. Igual o exemplo que eu falei agora, né? Nós estamos passando hoje dessa necessidade de uso tecnológico. E para fechar, então, pessoal, como que a Rita, né, poderia trabalhar a questão do ambiente? É que nem eu falo, o ambiente tem que estar preparado para a pessoa. O que seria esse ambiente, né? Eu tenho que pensar na... perdão, eu já ia responder. Alguém, por gentileza, responde para mim. Me ajuda aí. Pode chutar, fica à vontade. Alguém poderia falar dessa relação das pessoas com o ambiente? Professor, Sim? é o Gabriel. Oi, Gabriel. Essa relação do ambiente com a pessoa seria mais, tipo, daquela teoria da iluminação, que quando a iluminação, tipo, quando as pessoas trabalham em um local bem iluminado, elas trabalham mais, seria tipo isso, como o ambiente afeta os seus funcionários em si? Perfeito, é isso mesmo, Gabriel. Isso mesmo. Você tem alguma ideia? É uma pergunta. Ah, é uma pergunta? É. Exatamente, é isso. Você teria algo para Então tá bom. Você teria algo para complementar? Não, que eu lembro que uma vez eu vi num livro da Josi, que da professora de psicologia organizacional, que ela passou um livro pra gente resumir, grande, aliás, né, que falava sobre essa teoria, né, que quando um cara, o dono de uma fábrica, submeteu seus funcionários a melhorando a iluminação, eles perceberam que eles estavam, pareciam que eles estavam, tipo, mais vigiados. Então, eles sentiam mais vigiados e com isso fazia com que o trabalho rendesse mais. Na verdade, qual que foi essa experiência de Hawthorne, tá? É uma experiência de Hawthorne, não sei se você lembra o nome, mas na verdade, eles aumentavam a iluminação, diminuía a iluminação, e o pessoal continuava produzindo.
mesmo quando diminuiu a iluminação, eles produziram mais. Aí foram investigar o porquê, né? E, na verdade, eles estavam tão motivados porque eles estavam sendo usados como experiência, né? Para aquele experimento. Então, eles estavam se sentindo importantes. E devido a isso, né, pela importância toda ali, eles se sentiram motivados e, por isso, produziram mais. Então, o que se percebeu nessa experiência? Que as pessoas têm que ser reconhecidas, elas precisam ser motivadas, né? Tem que ter incentivos na organização. E nem sempre esse incentivo, ele precisa ser financeiro. Então, da pessoa participar de uma experiência, dos seus líderes, né, darem valor aos seus funcionários, isso demonstra muitas vezes mais do que uma recompensa financeira para que eles possam produzir mais. E, logicamente, a recompensa financeira seria uma consequência, né, de um bom trabalho. Mas essa experiência de Hawthorne, ela percebeu isso, que não necessariamente eu tenho que colocar um incentivo financeiro. Por que foi feita essa experiência? Porque o Taylor falava o contrário. Lembra que eu falei de Taylor para vocês? A ideia dele era do homo economicus, o homem econômico, só trabalha por dinheiro. E, na verdade, não é bem isso. Lembra que eu falei? Mais do que ganhar dinheiro, é como eu vou administrar o meu dinheiro. Não existe quem ganha mais, quem ganha bem, quem ganha mal. Existe quem administra mal o dinheiro que ganha. Muitas pessoas ganham pouco e conseguem, através do seu investimento, da forma como ela trabalha com o dinheiro, conquistar muito mais coisas do que pessoas que ganham muito mais, né, e gastam à toa, ou não sabem, melhor, né, não sabem investir o dinheiro que ganham, tá ok? Beleza? Então o ambiente envolve isso, a iluminação, que mais? Que envolve além da iluminação, pessoal? O ambiente. Limpeza seria um? Bom, Sim. professor, é o Gabriel de novo. Oi. Eu acho que, tipo assim, quando uma pessoa tá num ambiente que ela se sente à vontade, eu acho que o trabalho rende. Bom, digo por mim, sabe? Quando eu estou num local de trabalho, que eu consigo ter uma liberdade, ter um controle de horário, e mesmo assim, não ficar com muita pressão sobre o meu trabalho, eu acho que eu consigo render muito mais do que se eu estivesse trabalhando em uma empresa que só focasse em trabalhar o dia inteiro. Perfeito, Gabriel. É a questão da autonomia, né? Desde que a empresa, né, ela venha confiar em você, ela tenha a noção que você é uma pessoa de confiança, uma pessoa preparada, geralmente elas deveriam fazer isso. Logicamente que não são todas, né, que estão preparadas para isso. Mas esta questão de flexibilidade, autonomia, isso também é um fator motivacional. Só que isso daí está mais ligado ao papel de liderança mesmo, né? Enquanto a questão do ambiente, né? Além da iluminação, higiene, que mais dentro desse ambiente? Segurança. Segurança, que nós já falamos, que mais? Tem mais coisas. Os materiais que você utiliza no seu trabalho? Não, Ou não seria no meio ambiente, no ambiente? Na estrutura. O material seria na estrutura, né? Ah, sim, desculpa. Tá, seria na estrutura. Então, quanto à questão do ambiente, uma coisa importante, tá? Que eu vou lembrá-los aqui, é a questão do layout, o arranjo físico. Como os equipamentos, eles estão alinhados dentro da organização, para quê? Para que você não... Oi. Desculpa interromper, vocês falaram aí nossa, eu fiquei até perdido. Eu acho que também o mais importante é ter o espaço físico. Uhum. É isso que eu estava falando, o layout, tá? Por quê? Você tem que fazer um arranjo de máquinas, equipamentos, das pessoas dentro da organização, e esse espaço, ele não pode ser insalubre, né? Ele não pode oferecer periculosidade. Então, essa questão do arranjo, como que eu vou colocar os móveis dentro da empresa, como que eu vou estabelecer os equipamentos, as máquinas, isso também faz parte do ambiente, para que as pessoas tenham espaço para trabalhar, né? Tenham segurança para trabalhar. Então, essa é uma das questões também do arranjo físico, que vamos dizer assim, o mais importante na questão do ambiente. Porque eu sabendo utilizar o meu arranjo físico, eu vou saber utilizar a luminosidade do ambiente, a limpeza do ambiente, tudo por meio do arranjo. Por quê? É uma exigência. Que vocês vão aprender isso lá para o 3º ano, tá ok?
Beleza? Alguma dúvida nessa segunda? Eu posso passar para a terceira. Maravilha, então? Então vamos para a terceira, né? O administrador como agente de mudanças. Ah, mais alguém entrou aqui. Pera aí que eu vou só liberar. O administrador como agente de mudanças. O administrador, ele deve estar focado no quê? Futuro, para poder preparar a empresa para enfrentar os novos desafios que surgem. Ou seja, o planejamento, pessoal. Seja através de novas tecnologias, novas condições sociais e culturais, novos produtos e serviços. Além disso, ele deve pensar globalmente, ver o mundo, né? E agir local. Lembra que eu falei? Local, atuar, né, na empresa. Para levar sua empresa à excelência, o gestor deve ter um espírito empreendedor, aceitar desafios, assumir riscos e possuir um senso de inconformismo sistemático. Somente assim, o gestor pode conduzir sua empresa a uma situação melhor. O que você acha de tudo isso? Essa é pessoal. Então, essa eu vou querer que alguém responda para mim. Posso responder? Deve. Ah, então tá bom, mas eu não sei se tá certo. Tem problema. Eu ainda mandei para você lá no Google Class, só que eu não sei se tá correto, mas eu mandei. Deus é mais. Eu falei, no meu ponto de vista, parece estar certo, pois sem se autodesafiar, não conseguiria conduzir sua empresa. Você foi direto e reto. Uhum. Beleza. Então, tipo assim, no meu ponto de vista, eu acho que quando o administrador dessa empresa, se ele não desafiar tanto ele, quanto a empresa e quanto seus funcionários, eu acho que ele não vai conseguir alcançar o principal objetivo. E como que você, como líder, transformaria os resultados em desafios? Bom, é aquela coisa da Dilma, né? Quando a gente alcança a meta, a gente duplica a meta, né? E por aí vai. Eu acho que não sei. Eu acho que é isso, entendeu? Quando a gente alcança uma meta, por exemplo, eu tenho uma meta de conseguir 1.000 todo final de mês. Então, se eu conseguir 1.000 nesse mês, no mês que vem vai ser tipo o dobro ou um pouco mais, entendeu? Motiva, né, a pessoa a querer fazer mais, a contribuir mais. Ou Né? pode ser também dessa coisa do ambiente que a gente acabou de falar, né? Tipo, não da motivação do meio capitalista, mas motivar as pessoas ao trabalho em si já ajuda, entendeu? Perfeito, perfeito. Esse trabalho em equipe das pessoas e a própria capacitação, né, que você oferece para as pessoas e elas acabam conseguindo produzir mais, aprender mais, né, e acaba virando uma rotina dentro da organização. O que essa rotina não pode provocar é que a pessoa fique acomodada, mas se eu tenho uma liderança forte, isso não vai acontecer, tá? Que mais? Alguém poderia complementar? Eu acho também, professor, eu tô falando muito, mas não, tá eu acho também que poderia, tipo, utilizar daquela, como é que é o nome? É Brainstorm, não é? Brainstorm, tempestade de ideias. Que eu acho que ajudaria bastante na empresa quando você escuta seus funcionários, entendeu? Quando eles dão sugestões, né? Uhum. São ouvidos pela empresa. Perfeito, é isso mesmo. Perfeito, muito bom. Alguém mais gostaria de complementar essa? Mais ninguém? Eu coloquei assim, não sei se está certo. Para sermos um bom administrador, precisamos estar sempre em aprendizado e aberto a novas ideias, e acatá-las, saber lidar com as inovações e enfrentar os desafios que surgirem. Legal, legal. Ela é bem objetiva, a sua resposta, mas ela é interessante, sim. O gestor ele tem que estar preparado para isso, né? O que eu acho que está faltando nas respostas de vocês, talvez, é como fazer isso, né? De que maneira eu vou ser esse agente de mudança, né? Então, por exemplo, vamos pegar um caso aqui para ficar mais claro para vocês como exemplo, né? O gestor pode ser um agente de mudança a partir do momento que ele vai no mercado, ele passa a conhecer o que os seus concorrentes estão fazendo, né? Então é necessário ele conhecer tanto as políticas de administração, como as políticas ligadas à produção, ao produto. Então, a partir desse momento, ele consegue o quê? Desenvolver algo diferente. Um produto diferente, um serviço diferente de quem? Do concorrente.
né? Como eu falei para vocês colocaram para mim a questão do brainstorming, que é a tempestade de ideias, onde todos vão participar. E tem uma outra questão aqui também, que é interessante a gente usar, que se chama aquela questão, vamos ver se vocês lembram, tá? É um termo técnico. Aquela questão de quando eu copio algo e melhoro. Quem lembra o nome disso? Se não lembrar, eu falo. Quando eu copio e melhoro. Como que chama essa técnica? Alguém lembra? Bem que... Peraí, tá quase. Bem que... Não? Não lembra? Não. Então vamos lá. Benchmarking, né? O que é o benchmarking? Muitas empresas fazem isso. Eu já falei em sala, já, não sei, faz tempo, né? Aula presencial ainda. O benchmark é quando você copia algo, mas só que você melhora, né? Então muitas empresas fazem isso. Elas vão até o mercado consumidor, vão até o mercado concorrencial e vão avaliar, né, o que eles estão fazendo. E aí copia a ideia, para não ter que inventar a roda, obviamente, e aí eles vão desenvolver um novo produto ou serviço, ou seja, vai ter um diferencial. É a mesma coisa. Essas perguntas que estão aqui, todos vão encontrar resposta na internet. Hoje a internet tem tudo, né? A não ser que eu desenvolvesse as perguntas, coisas que eu não fiz, tá? Eu peguei elas prontas. Então, muitos vão achar na internet. Mas cada um tem a sua forma de responder. Cada um tem a sua forma de interpretar. Então, essa é a maneira, né, da gente aprender. Então, é a mesma coisa quando eu faço benchmark. Eu copio algo, mas eu tenho que melhorar. Se eu só copiar, é plágio, é cópia. Agora, quando eu copio e melhoro, é benchmark. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aqui nessa terceira? Tranquilo? Beleza? Tranquilo. Vamos para a quarta, então. Quais as qualidades necessárias a um gestor, tendo em vista a variedade de situações com que ele se defronta? Essa é fácil, hein, galera? São 3, lembra? As qualidades necessárias? Vamos lá, me ajuda aí. Técnica, humana e conceitual. Técnica, humana... Humana e conceitual. O que seria a técnica? Peraí, deixa eu ler aqui. Tranquilo. A técnica consiste em ter conhecimento específico e domínio em pelo menos uma área. Perfeito. A humana seria saber lidar com pessoas e a conceitual é ter a capacidade de entender a organização como um todo. Perfeito. A conceitual está ligado muito à tomada de decisão, né? Para os gestores mesmo, as pessoas, gerência, que tomam decisão dentro da organização. Então, essa seria uma habilidade conceitual, né? A técnica é você conhecer, né, especificamente a área da organização, seja um setor, seja toda a empresa, né, toda a parte, tanto conceitual, mas técnica mesmo, né, conhecer como que ela desenvolve um produto, desenvolve um serviço. Então, essa é a parte técnica. E o principal, né, que é a parte humana, que é o líder, ser líder, né? Saber tomar decisões, saber se relacionar com a sua equipe, saber ter argumentos com a equipe, saber negociar com essa equipe, saber tratar a sua equipe da melhor forma possível. E quando eu falo tratar, pessoal, não é ser bonzinho, não, tá? Ficar passando a mão, não. Muito pelo contrário. Tem momentos que eu vou elogiar, tem momentos que eu vou chamar a atenção, só que é aquele lance. Eu elogio na frente de todos. E eu chamo atenção em particular. É a mesma coisa. Tem um probleminha comigo? Vem no meu particular e fala comigo. Não vai falar no grupo. Não vai pegar bem, né? Para ninguém não pega bem, né? E quando você quer me elogiar, elogia no grupo. Aí é legal. Mas eu tô brincando, vocês fiquem à vontade que eu não ligo. Mas a questão mesmo é, você como gestor tem que fazer isso, né? Você não vai chamar a atenção de um funcionário na frente dos outros. E você vai elogiar um funcionário na frente dos outros. Isso é muito importante, tá? E, logicamente, que caso a empresa, os funcionários descubram o que aquele funcionário fez de errado, a empresa também tem o dever de mostrar, né, que foram tomadas medidas para que aquilo não ocorresse. Porque se você não faz nada, vira como exemplo. E aí os outros funcionários vão copiar e vão falar, não, se a pessoa errou, fez algo errado, e ela não foi chamada a atenção, não foi repreendida,
Então, eu tá dando exemplo para os outros. Então, o líder, ele tem que ser um exemplo. Então, se acontecer um problema, medidas têm que ser tomadas e isso tem que ser comunicado à organização. É o que nós falamos agora mesmo de comunicação. Ok? Dúvidas? Tranquilo? Fácil essa, né? Vamos para a quinta, então. Qual o objetivo do estudo da administração? Para que se estuda a administração? Qual que é o objetivo? Você aprender a organizar a sua vida? Isso seria na questão pessoal, né? E o foco dela que é para a empresa? Organizar a empresa também. Os Ótimo. recursos, dinheiro, Recursos, dinheiro, o que mais? pessoal. Aham. Que mais? Pode falar, Gabriel. A hierarquia também dentro da empresa. A hierarquia dentro da empresa, perfeito. O que mais? Qual que é o objetivo do estudo? O principal. Eu quero o principal agora. Oi? Liderar pessoas. Liderar Liderar pessoas. é uma delas. A principal. Pensa comigo, para que eu preciso de tudo isso? Saber liderar, conhecer a organização. Alcançar metas Gerir. definidas. Isso, eu quero conseguir atingir metas. De que maneira eu faço isso? Quem pode me ajudar? Qual que é o principal papel do gestor aqui? É tomada de Decisões. decisões. Então, eu preciso de tudo isso, essa estrutura, para que eu possa tomar a melhor decisão possível. Então, um dos grandes papéis da administração, que, lógico, é organizar, né, a organização, é trazer resultados, é atingir metas, é saber lidar com pessoas. Tudo isso eu preciso conhecer, eu preciso saber, para que eu possa saber também tomar decisões. Então, a tomada de decisão aqui é imprescindível como objeto de estudo da administração. Então, ela tem que estudar tudo isso aqui para que o gestor consiga tomar decisões. Então, que ele tenha informações, tenha dados que dediquem. Vou dar um exemplo. Nós estamos passando pela pandemia. Quantos fake news vocês já não viram aí na TV? Na TV não, vamos colocar nas redes sociais. Existem vários fake news, né? São informações erradas. E se muitas pessoas levarem em consideração essa informação, ela toma uma decisão errada. Então, por isso que o gestor ele tem que ter todo esse arcabouço, né, de dados, de informações, para que ele possa saber tomar decisões. Alguém quer falar? Tá o microfone ligado aí. Não? Tranquilo? Então, beleza. Pessoal, alguma dúvida aqui? Tranquilo? Beleza? Beleza. Vamos para a sexta, então. Comente o estado atual da teoria geral da administração. Vocês estão aprendendo essa matéria. Então, pode ser uma pergunta de prova, né? Então, comente, qual é o estado atual da teoria geral da administração? Quem sabe me dizer? Por favor, gente, não é possível, nós estamos estudando isso? Qual que é o estado atual da teoria geral da administração? Então, Tarefa, estrutura, pessoas, tecnologia e ambiente? Não, isso daí seria, na verdade, o que ela analisa, né? Dentro de toda a gestão, né? De todas as, vamos dizer, as fases da administração. Agora, aqui é o estado atual da teoria. Qual que é o estado atual? Sólido. Oi? Nada. Ah, bom. a gente ouve falar que. A gente ouve falar, não, a gente viu que antigamente, principalmente, né? As teorias eram pensadas para resolver um problema específico, né? Acontece que hoje o mundo ele está se transformando rápido demais. Ele dá tempo, praticamente, de pensar numa teoria para isso. Então, que a gente até conheça, já é tentar de alguma forma acompanhar a transformação do mundo. Né? Seria mais ou menos isso?
Então, o teu microfone aí deu umas falhadas, viu, Pedro? Não ficou assim muito claro para entender. Mas se você puder fazer só um resumo, rapidinho. É que o mundo ele está se transformando muito rápido. Então, antigamente as teorias elas eram pensadas de forma específica para um problema da época, né? Hoje já não tem como fazer isso mais, por causa da Entendi, velocidade da transformação. entendi, entendi. Já vou falar. Ó, alguém perguntou aqui, eu entrei no chat agora, acho que é o Gabriel, né? O professor não acompanha pelos comentários. Ah, sim, é porque eu tô abrindo a imagem das perguntas, eu não tô olhando aqui mesmo o chat, tá? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a pergunta e vou abrir então aqui a tela do chat para eu começar a ver, tá? Vocês desculpa aí, é porque eu gosto mais de ouvir. Colocar, ó, maestro, né? O objetivo do estudo da ADM é a busca pelo conhecimento da sua própria atividade organizacional, legal. Tendo conhecimento... Desculpa, tá, gente? Eu vou colocar a pergunta aqui e vou entrar nos chats aqui para a gente poder conversar. Vamos lá. Ó, então, comente o estado atual da TGA. Foi o Pedro, né, que colocou agora para a gente aqui. O Pedro colocou sobre essa questão da mudança muito rápida, né, de se criar uma teoria. Muito bom. Antigamente, o mundo era muito mais lento, né, para as mudanças. Então, era mais fácil você estudar, analisar as teorias. Hoje, com essa mudança, com essa dinâmica muito rápido, é mais complexo você desenvolver as teorias. Mas é possível? Lógico que é. Então, por isso que existem vários comentaristas, vários estudiosos da gestão analisando essa situação. Vamos dar um exemplo, né? Deixa eu ver se a pergunta vai ter, senão não vou nem falar agora, deixa eu ver. Precisa da atual. Ah, sim, vai ser a 7ª que eu queria falar. Então, depois eu comento sobre isso daí, tá? Mas esse estado atual da TGA, né? Então, as teorias são muito mais. Vocês podem perceber que praticamente hoje se estuda o mundo, a economia, a política, né? A sociedade, né? As leis, mas não se tem uma teoria própria. Por quê? Que nem o Pedro falou. É muito dinâmico, é muito rápido. Então, a situação atual da TGA hoje é o quê? É analisar todos os panoramas. Quais panoramas? Políticos, tá? Eu vou ter que analisar. Econômicos, questões sociais da organização, tecnologia, legislação e a ecologia. Então, são 6 questões aqui. Vocês perceberam? Conseguiram pegar? Alguém quer falar? Não? Então, vocês perceberam? Então, todos esses panoramas, esses paradigmas, né, que a teoria geral da administração estuda hoje. Então, ela tem que verificar tudo isso. Por que tudo isso? Porque isso vai influenciar dentro das organizações, dentro do ambiente interno das organizações. Então, por isso que ela tem que estar a par, basicamente, hoje, dessas mudanças econômicas, políticas, sociais, ecológicas, legislação, ecologia. Então, todo esse arcabouço externo que vai influenciar o ambiente interno da organização. Tudo bem? Beleza, pessoal? Tranquilo? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá? Então, vamos lá, dando continuidade. O que dizer sobre a administração na sociedade moderna? É essa que eu queria falar. Até para ajudá-los, nós estamos passando por uma situação nova agora, né? Então, isso vem muito a calhar essa pergunta aqui. Então, só para relembrar, o que dizer sobre a administração na sociedade moderna? Então, vocês podem aproveitar o exemplo atual da pandemia. Se alguém quiser arriscar, fique à vontade. Eu estou vendo o chat agora, tá? Professor, Sim. eu tô com medo, mas vai do mesmo jeito. Você tá com medo? Eu tô com medo de errar, vai que. Então, vamos ver como é que eu posso falar. Tem como você colocar na pergunta de novo? Tem. Só estou lendo aqui a do Éder. Eu já vejo a sua, Éder. Vou esperar o Gabriel terminar a resposta. Eu já leio a de vocês que colocaram no chat, tá? Tá aqui, ó. O que dizer sobre a administração na sociedade moderna? Tá. Bom, eu acho que a administração, ela com o tempo, ela tem que se evoluindo, né? Como já foi dito nas perguntas passadas. Então, grande parte do que a administração ocorreu durante o tempo já foi falado, né? Como a evolução da tecnologia e tudo mais, como ela tem que acompanhar todos esses
esses acontecimentos, né? Então, sempre tem que estar se remodelando. Mas eu vou pegar como base o que o senhor acabou de dizer, né? Que a administração hoje em dia ela tem que se basear naquelas, acho que 6 coisas que você falou, né? Ecologia, tecnologia, Política, economia. política. Então, ela tem que ter essas coisas assim para ela conseguir se levantar na administração. Eu acho que é isso. Não, tá ótimo, Gabriel, agradeço. Deixa eu ler os demais que colocaram no chat para que eu possa complementar. O Éder colocou, né, que a administração da sociedade moderna toma um rumo extrema importância, pois cada empresa tem como exigência premissas básicas, tais como tomar de decisão, coordenação de múltiplas atividades, condução de pessoas, avaliação de desempenho dirigido e objetivos previamente determinados, obtenção e alocação de recursos. Portanto, quando engenheiros, contadores, entre outros profissionais das áreas específicas ou essencialmente técnicas, são promovidos para cargos executivos, diretoria, gerência, tal. Legal, legal. Exatamente. Você pode, dentro de um ambiente empresarial, né, dentro de uma organização, verificar a questão de destaques. Quem são as pessoas de destaque, né? Quem são as pessoas que conseguem tomar a melhor decisão, né? Principalmente, como eu coloquei, nesse período de pandemia. Professor, oi. Como o senhor disse, né, não pode ter medo, justamente agora. Você pode inovar com alguma coisa que pode ajudar alguma pessoa hoje, num problema como esse. Exatamente, você pode mesmo. Até por uma questão, vamos dizer assim, né? Que eu vou dar como exemplo para vocês? Nós temos o nosso gestor, vamos dizer, máximo, presidente da República, nós temos os nossos governadores e temos nossos prefeitos. Todos eles são o quê? Gestores, né? E vocês estão percebendo que muitos estão perdidos, né? Não vamos citar nomes, nem modelos, tá, para evitar uma questão política aqui. Mas nós estamos verificando muitos perdidos. Por que estão perdidos? Alguém sabe me dizer? Tudo bem, é algo novo, tal, mas por que estão tantos perdidos assim? Dá uma pensada. Antes de responder, eu vou ler o da Bárbara aqui, e depois vocês vão pensando aí sobre por que esses gestores estão tão perdidos. E uma palavra eu respondo. Vamos lá, podem ir pensando. Então, a Bárbara coloca aqui a administração da cidade moderna toma um rumo de extrema importância, pois cada empresa tem como exigência premissas básicas, tomar de decisão, coordenação, né, condução de pessoas, avaliação de desempenho dirigidos e objetivos, obtenção e alocação de recursos. Portanto, quando engenheiro... praticamente a mesma resposta do Éder. Vamos ver aqui, maestro. O mundo é formado por empresas, o mundo é uma sociedade de organizações, Ótimo! Aqui, maestro Paulo Roberto, exatamente, a interdependência, né, entre as empresas é real. E de suma importância ter melhoria de qualidade em todos os setores. Lembrou do item qualidade que eu dei aula para vocês, né, depois das férias, e de investir em diversificação de produtos para que consiga atender as novas exigências. Perfeito, atender as novas exigências, né, do mercado hoje, o cliente está mais exigente, né, e a qualidade hoje, ela não é um diferencial, ela é imprescindível para qualquer área, né. A Bárbara também colocou em administradores e, por consequência, familiarizar-se com conceitos administrativos, ora aplicado nas empresas. Estudos apontam para que em futuro próximo veremos o fim da organização na forma que ela é hoje, que é essa organização burocrática. E o surgimento da arquitetura organizacional, tendo que isso ocorrerá em função da necessidade de adequação às novas demandas da era. Exatamente, é uma nova era, né? As empresas geralmente virtuais, só que elas precisam de um local para produzir ainda. Desse ponto não tem como fugir. O que vai acontecer muitas vezes é a diminuição, né, do tamanho dos produtos, para que a gente possa ter uma produção em maior escala, um uso mais flexível desses produtos, né? E a Michelle, né? Ela é a mesma coisa ali, né? Na qual a complexidade, a dependência de organizações constitui um aspecto crucial. A administração avulta como um fator chave para a melhoria de qualidade de vida e para resolver problemas mais complexos que afligem a humanidade. Exatamente. Por quê? São muitas empresas, né? São muitas organizações. Então, elas precisam da gestão para poder se adequar a essas novas realidades, até colocado aqui pela Bárbara, né? Que a Bárbara citou antigamente. Muito bem a participação de vocês. E aí, com essa questão, né, da relação dos gestores públicos, né? O que está faltando para eles, né? Porque eles estão perdidos. O que está acontecendo? Quem sabe dizer? Falta de preparo. Também, falta de preparo, eles não estão preparados, né? Mas o que poderia ajudá-los a estar preparados?
A gestão de recursos? A gestão de recursos, legal, mas tem uma outra coisa mais importante antes. Ser flexíveis? Não, também, mas tem algo antes. Planejamento, exatamente. Está faltando planejamento, eles não têm um plano, né? Então, vocês percebem em entrevistas, na televisão, no jornal, que eles não têm um plano. Então, o gestor está ali para quê? Para que ele tenha um plano e coloque em ação. E eles não estão colocando isso em ação. Está faltando, né? Primeiro, ter um plano. E segundo, ter ações para colocar em prática esse plano. Beleza? Olha. Posso continuar? Pode. Então, vamos lá. E por fim, né? Quais os principais desafios do futuro, né? Futuros para a administração? O que vocês acham? Quais são os desafios futuros da administração? Ah, teve alguém que colocou já no chat aqui. Michele, né? Crescimento das empresas, estar preparado para crescer, concorrência mais aguda, o concorrente está mais preparado, e o número de concorrentes sempre aumenta, sofisticar as tecnologias, as empresas precisam ter uma provisão em dinheiro para investir em tecnologia, taxas mais altas de inflação, saber lidar com a inflação, a globalização da economia e a internacionalização dos negócios, conhecer culturas de outros mercados, perfeito, né? E o perfil do cliente, né, que está atendendo. Maestro, se preparar pela dinâmica do mercado, investir em tecnologia, investir em mão de obra capacitada, investir em estrutura e centro de distribuição, investir em outros mercados para que haja crescimento e expansão da organização. Legal. Agora, uma coisa importante para a gente elencar aqui, com relação a isso, não sei se alguém quer complementar antes de eu falar. Tranquilo? Tranquilo? Alguns desafios. A Bárbara está colocando também, deixa eu ver aqui. Bárbara. Alguns desafios que temos que enfrentar no futuro próximo. A autogestão, totalidade e propósito evolutivo. Legal. Agora, o que é legal a gente pensar no seguinte. Como eu falei de plano, a gente precisa alinhar isso. Como fazer isso? Então, para o futuro próximo, tudo que vocês falaram estão certo. Só que eu vou colocar de uma maneira mais clara para vocês. Então, eu tenho que pensar nos atores, tá? Então, a gestão, ela vai ter que, a administração, ela vai ter que lidar com a questão do mercado. Dentro desse mercado, o que ela vai analisar? Clientes, a mudança do perfil do cliente, as novas necessidades, né? Vocês podem perceber com a nova geração que nós estamos tendo aqui, que é uma geração que já nasce sabendo tecnologia, já nasce utilizando iPod, iPod e não sei o quê, então vai utilizando de tudo, né? Já tem essa ideia. Tanto a questão também, eu tenho que pensar na concorrência, o que esses concorrentes estão fazendo, como que eu posso ser parceiro, muitas vezes, dos meus concorrentes, lidar com a concorrência, né? Isso está muito ligado com essa questão que vocês estão falando de autogestão e tal. Eu tenho que pensar no meu fornecedor, a parceria com ele. Quem lembra o nome da parceria empresa-fornecedor? Me ajuda aí. Uma palavra técnica. Glocal? Não, glocal é você estar em todo mundo e agir de acordo com a realidade. Qual que é a palavra aí que está ligada à parceria entre empresa e fornecedor? Esqueceram? Comaker? Quem lembra? Comaker? Lembra essa palavra técnica? Comaker? Comakership, tá? Então, lembra que eu brincava? Ó, vamos comer chips, Comakership. Então, é uma parceria que é feita entre cliente e fornecedor, né? Entre empresa e fornecedor. Então, isso também é uma estratégia, uma necessidade, né, das organizações para poderem estarem, né, se comprometendo a esse novo mundo, a essa nova sociedade moderna, essas mudanças, né, que estão ocorrendo. Que mais? Mais alguma coisa? Uma questão que eu já falei, uma questão ambiental. Então, eu estou pensando no meio ambiente. Se eu não preservá-lo, eu não vou ter matéria-prima. Eu não tendo matéria-prima, eu não tenho como trabalhar, continuar trabalhando. Então, uma questão importante é as empresas, né, nessa nova gestão, na administração moderna,
estarem pensando no meio ambiente, que é da onde vem os recursos. Se eu não tiver um meio ambiente adequado, eu não vou ter recurso. E se eu não tenho recurso, eu não consigo produzir. Alguma pergunta, dúvida, crítica, pessoal? Acho que deu uma ideia geral, né, da matéria que veio a prova. Professor, você poderia ficar mais um pouco para eu conversar com você pelo Meet? Ah, sim, Gabriel, eu não vou terminar a aula ainda não, tá? Eu vou explicar mais um negocinho para vocês fazerem, e aí eu finalizo, aí ao que eu finalizar, a gente pode conversar assim, sem problema nenhum. Ou pelo Meet, aí você que sabe, tá? Pessoal, posso dar continuidade, então, à matéria que eu coloquei hoje para vocês, os slides? Ou vocês querem ver outra coisa? Pode, Gabriel? Tranquilo? Tudo bem, então, pessoal? Então, eu vou colocar, eu não vou conseguir ver o chat agora, tá? Eu não vou conseguir ver o chat. Então, se alguém colocar alguma coisa para mim, alguém pode entrar no áudio e falar para mim, tá? Para não passar batida aqui. Então, vamos lá. Vocês já devem ter visto o slide que eu passei, é esse aqui. Vocês estão enxergando aí? Fala para mim sim ou não. Sim. Beleza. Então, esse aqui, pessoal, é o método do 5W2H. Nós falamos agora de planejamento. Existem várias maneiras de planejar. E nós aprendemos até agora, na matéria, né, as habilidades do gestor, que são habilidades o quê? Conceituais, técnicas, humanas, né? E para isso, o que ele precisa? De um planejamento. Então, o que eu fiz aqui agora? Vocês vão ver outros tipos no decorrer do curso, mas eu já quero passar a primeira, que ela é muito fácil e ela é muito interessante de fazer, né, esse planejamento. Eu não vou exigir que vocês façam agora, primeiro pelo tempo, né? E segundo, porque vocês vão ter prova a partir da semana que vem, eu sei que vocês vão estudar. Então eu não quero dar mais trabalho, atividade, nada disso, tá? Logicamente, quem quiser fazer, treinar, vai ficar à vontade. Até porque vai cair na prova, obviamente, porque eu estou passando isso antes da prova, né? Mas vai cair a parte conceitual, não que eu vou pedir para vocês fazerem algo. Então, esse método aqui, ele é muito antigo, então ele se chama método do 5W2H. Eu vou ver se eu consigo pôr na tela inteira para vocês, para poder explicar com a minha caneta. Vocês estão enxergando a tela inteira agora? Sim. Beleza, então, ó, vamos lá. Aqui, pessoal, o método 5W2H, o que vocês vão encontrar também na teoria? 5W1H. Nem sempre eu vou trabalhar o 5W2H, eu posso trabalhar o 5W1H. E depois, no final, eu explico para vocês o porquê, tá? Então, o que seria isso? Como o nome já fala, eu vou utilizar 5 palavras que começam com W, que são palavras, né, estrangeira, americana, e 2 palavras que começam com H. Por isso que é 5W2H. Só que os termos estão em inglês, né? E depois vocês vão ter a tradução aqui. Então, qual que é a regra? Do 5W, what, o que é o what? O quê? Né, traduzindo. Então, toda vez que você for fazer um planejamento utilizando o 5W2H, primeira coisa, quais são as ações que vão ser executadas, tá? Então, é necessário você destrinchar, descrever, listar todas as ações que vão ser necessárias. Então, eu vou dar um exemplo, quer ver? Uma empresa que venda doces e chocolates, por exemplo, né? Uma empresa de doce. Ela não pode estar abrindo agora, por causa da pandemia, né, para atender pessoas que vão sentar numa mesa, na cadeira, né, junto com uma mesa e tal. Eu não posso atender, está proibido. Mas eu posso fazer o quê? Eu posso vender por delivery. Então, quais são as ações que a empresa vai ter, essa empresa de doce e chocolate, para poder planejar essas novas vendas de doce e chocolate? Então, vamos supor que a gente queira fazer isso, né? Preparar a empresa para essas mudanças que estão acontecendo. Então, quais ações serão executadas? Alguém poderia me ajudar? O que vai ser feito? Que tipo de ação para poder vender agora doces e chocolates? Seria o delivery? Que seria a ação executada? Maravilha. São várias ações, né? Eu vou pegar uma só para a gente não estender a aula. Mas, por exemplo, trabalhar o delivery. Muito bem. Essa seria uma ação que você vai colocar no seu planejamento. Aonde? No what. O quê? Tá? Só separar. Beleza? Qualquer dúvida, vocês me param. Who. O que é o who? Quem? Quem irá executar ou participar da ação? Me ajuda aí. Quem que vai executar, então, as vendas por... Como que é que você... Delivery, né? Por vendas deliveries. Quem vai executar e quem vai participar dessa ação? Motoboy? Ótimo. Eu vou precisar de um motoboy para participar. Participar da ação.
Eu acho que envolveriam muitas pessoas além do motoboy. Seria, tipo, alguém para atender, ficar, tipo, ser contratado ou ficar direcionado apenas para receber essas mensagens e esses pedidos. Uma pessoa que ficaria administrando essas pessoas em si, esse conjunto de pessoas para pegar A todos os Bárbara pedidos. falou o time da empresa. Ah, o time da empresa, exato. Exato, é um time. Mas é necessário aqui, como é planejamento, igual que o Gabriel está falando, tem que especificar um por um. E Gabriel? também, tipo, o motoboy, né, para entregar, no caso. Eu acho que é isso. É isso, o atendente, o motoboy. Você esqueceu quem vai fazer, né? Os doces, né? Sim, e o confeiteiro, no caso. Confeiteiro, tem que ter também quem vai fazer os doces. Muito bem, tá? Então, isso para uma ação, hein? Só para uma ação, eu vou precisar disso. Eu tenho uma amiga que vende alfajor, gente. Quem quiser, Vende o quê? alfajor. Alfajor. Eu vendo alfajor. Eu sou você cooperador de uma pequena empresa. Tá aí, ó, tô te ajudando já com o planejamento, tá bom? Então vamos lá. Where? Onde vai ser feito isso? Onde será executada essa ação de vender delivery? Pelo aplicativo. Ótimo, eu posso utilizar o aplicativo. Que mais? Boca a boca. O boca a boca, as pessoas falarem, né? Que mais? Pode falar? Pode? Tipo assim, a gente pode terceirizar o serviço, né? Passando para uma microempresa. Tipo, microempresa não, é uma empresa de delivery. Que hoje em dia o delivery está bem mais acessível, né, do que antigamente. Bem que mais. Hoje em dia eles oferecem não o delivery em si, eles oferecem planos de delivery, né? Tipo, se você pode querer entrar no aplicativo ou apenas ficar com o delivery, né? No caso, o motoboy. A ação também poderá ser feita tipo, ou por WhatsApp, que hoje em dia é uma rede social muito acessada, né? Todo mundo tem comunicação, né? E também eu tô falando agora no caso, tipo, por causa da pandemia, né? E no caso de telefone ou por mensagens, enfim, entendeu? Facebook, você pode utilizar também. Facebook, utilizar as redes sociais em si. Você pode montar o telefone site, de antigamente, né? Antigamente usava o telefone para ligar. Um site, você pode desenvolver um site só para vender, né? Bárbara falou divulgação nas redes sociais. Ótimo, perfeito, exatamente. Só que quando você coloca, Bárbara, aqui no 5W2H, o Where, né? É necessário que você especifique em que redes sociais, tá? Se são todas, vai ter que usar Instagram, se não vai usar o Instagram, se vai usar o Facebook, não vai, então é necessário especificar quais são as redes sociais e não simplesmente colocar, tá? Beleza. Quando será feito isso? Então é necessário, quando a ação será executada, o período que ela vai ser executada, né? Ou se ela vai ser algo constante. Só vai ser executada durante, por exemplo, a pandemia. Vai ter que colocar aqui que durante ocorrer a pandemia vai ser executada. Vai ocorrer mesmo depois que acabar a pandemia? Por exemplo, muitas empresas que estão aprendendo a trabalhar em delivery, elas vão continuar a venda. Eu fui numa sorveteria sábado retrasado, né? E só podia entrar 2 pessoas por vez. Nós entramos, pegamos sorvete, saímos e ficamos chupando lá fora, sentado na calçada, porque não pode sentar na mesa, né? Nem tinha mesa disponível, então a gente sentou lá fora. E aí o proprietário passou a fazer uma entrega, né? Aí ele falou, olha, a pandemia me ajudou a vender mais agora do que eu vendia antes. Então ele tá achando ótimo a pandemia para ele, né? Assim, ótimo em termos de vendas, né? Que ele está vendendo muito mais, as entregas aumentaram muito mais. E que ele vai agora montar um site, porque ele não tem. A sorveteria não tem site. Ele vai montar e as pessoas podem, no próprio site, fazer a solicitação. Entendeu? Então, isso é uma maneira, então, de você estar mantendo esse serviço. Então, aqui, você vai colocar o período. Se é um período específico, ou se você vai ser algo que vai ser sempre para a empresa, né? Ou vai ter alguns anos, vai de acordo com a necessidade daquele item. No caso aqui, é delivery, eu creio que a empresa vai continuar mesmo depois da pandemia. Beleza? Tranquilo? Aqui vem uma questão importante. Por que vai ser feito isso? Por que a ação será executada? No nosso exemplo, por que o delivery?
Porque não está podendo vender as coisas, só no por causa da pandemia. Não pode ser na rua. Exatamente. Devido Não à pode entrar pandemia, no lugar. não pode entrar. Que mais? E se eu continuar vendendo depois da pandemia? Por que que a ação vai ser continuar executando? Representa um Bom, crescimento da empresa, uma alternativa de crescimento, possibilidade de Alternativa de crescimento. crescimento. Diversificação, pode ser? Isso. Beleza. Você maravilha. pode continuar vendendo presencial e também fazer o delivery. Ótimo, é isso que eu ia falar. Você oferecer um algo mais, né? E assim você consegue ter mais vendas. Perfeito. Então, o motivo que leva, tá? Esse é o último W. Então, aqui nós temos os 5 Ws. What, who, where, when, why, né? Então, todos eles estão aqui, como vocês viram. E a partir disso que eu vou montar meu planejamento. Não é difícil, é simples, né? Como muitos pensam que é muito complicado, e não é. Agora vem, na minha opinião, o mais importante, que é o how. Como? Como será feita essas ações? Ou, no nosso caso, é uma ação só. Como será executada a ação? Então, como que será executada essa atividade de delivery da empresa? O confeiteiro faz a coisa, aí o motoboy doce. entrega. Isso. Ele faz o doce, que mais? Embala, bom, dá pro eu acho, motoboy. eu acho que, tipo assim, quando você começa a utilizar esse novo método que você não conhece, que não está, tipo, você está entrando num local que você não conhece, você tem que pensar muito bem e como você vai fazer isso. Porque se você fizer, você pode até fazer uma coisa igual às outras, porém, às vezes você não se destaca por isso, entendeu? Então, como que a gente pode fazer? Ou vamos começar pelo processamento dos doces. A gente vai fazer normal ou a gente vai terceirizar? Então, quando você entra numa empresa, você tem que pensar em como você vai fazer isso gerando lucro. Porque se você terceirizar tudo que você faz, vai acabar tipo, perdendo a cultura da empresa. Uhum, exato. É muito importante isso. É importante que a empresa faça suas atividades e terceirize só aquilo que não é principal. Então, eu posso terceirizar minha limpeza, eu posso terceirizar a minha entrega, mas eu não devo terceirizar o meu processo produtivo, tá? Então, a questão do como será executada, no nosso caso, é o delivery. Então, primeiro ponto, né? Teríamos que verificar se a empresa vai trabalhar com estoque ou não. Então, vamos supor que ela não venha trabalhar com estoque. Ela vai querer trabalhar sob encomenda. Então, o que ela tem que esperar primeiro? A encomenda. Que o cliente liga, mande mensagem, né? E coloca os pedidos. Em cima desses pedidos, aí sim, esses pedidos vão para o processo produtivo. Lá no processo produtivo, eles vão desenvolver esses produtos, né? A partir do momento que desenvolve, faz a embalagem desses produtos e massa para o motoboy para que ele possa fazer a entrega. Então, esse seria o como. Então, é você explicar todas as atividades correspondentes a essa ação que você tem que desenvolver, que é a entrega dos produtos. Tá? Então, o como ele é muito importante para que as pessoas entendam. Então, por mais que mude um funcionário, troque um funcionário, ele vai saber desenvolver a atividade. Por quê? Porque está tudo descrito aqui, ó, no how, no como. Tá ok? Beleza? E aí vem o último W, que é o quê? How much? Quanto custa? Por isso que existe o 5W, 1H. Nem sempre, dependendo a atividade, né, que vai ser executada, nem sempre eu vou estabelecer um valor, né? Ou muitas vezes eu não vou saber o valor, ou porque o valor não vai importar. Então, quando o valor não importa, você coloca 0, não precisa nem pôr nada, deixa em branco, ou tira o how much. Quando é necessário ter o valor, aí sim você vai especificar. Então, por exemplo, se a gente fosse trabalhar o delivery, eu vou ter que especificar aqui no how much o que eu vou precisar. Então, vamos supor que eu não venha terceirizar. Vamos pensar agora sem ter que terceirizar. Então, a empresa tem que comprar o quê? Uma moto, né? Contratar um novo funcionário para fazer a entrega, vai ter que investir em tecnologias de comunicação, como ter um celular na empresa, ou ter um telefone fixo, né, para receber ligações. Ela vai ter que investir em novos tipos de doces, então comprar novos tipos de matéria-prima para produzir, né, para atender numa alta escala. Ela vai precisar investir em combustível para fazer essa entrega, né? Então eu tenho que separar
todas as atividades, né? E juntamente os custos. Então, quanto vai custar contratar esse motoboy, ter esse funcionário por mês? Quanto que vai custar a compra da moto? Se vai ser nova, se vai ser usada, se vai ser uma bicicleta elétrica, o que eu vou precisar para fazer essa entrega, né? E, logicamente, a empresa pensando em diminuir custos. Se ela vai entregar para outras cidades ou não, e aí sim eu teria que ter uma moto ou um carro, um automóvel para fazer essa entrega, né? Até porque se estiver chovendo, a moto vai ser complicado, e talvez dá para levar, mas são produtos que você vai comer, a pessoa vai comer, o cliente vai comer, então de repente era legal. Professor, Oi. se no caso eu já tiver a moto, então não precisa contar a moto, só conta a gasolina, né? Vocês estão aprendendo contabilidade? Acho que sim. Eu posso simplesmente, eu tenho uma moto, eu vou colocar na empresa e acabou? O que eu tenho que fazer? Não sei. Tirar uma pequena porcentagem da entrega? Não, tem que colocar o gasto com a gasolina, ele entra como despesa administrativa. Mas tem uma outra coisa que eu tenho que colocar da moto. O produto perde valor, né? Vai perdendo valor com o tempo, vai se desgastando, tem manutenção. Sim, sim. Mas o que eu tenho que fazer, a primeira coisa, antes de tudo isso que vocês falaram? O que eu tenho que fazer no meu setor contábil com essa moto? Essa moto, primeiro, vamos supor que ela é do Gabriel. O Gabriel está montando a empresa. Ele vai utilizar essa moto lá. A moto continua sendo do Gabriel, não vai mudar. Só que é o seguinte, se ele está usando para fins comerciais, ele vai ter que registrar essa moto na empresa. A partir de agora, o Gabriel é pessoa física, é dele a moto. Mas ela tem que estar no nome da empresa, que é pessoa jurídica. Por quê? É um registro, é um bem imobilizado da empresa. Vocês devem já ter visto isso, ou vão ver ainda em contabilidade, que é um bem imobilizado, né? Então ele tem que registrar, porque você está usando. Você não pode simplesmente, eu estou com uma moto aqui utilizando, chega um fiscal lá e fala que essa moto é minha. E por que Tem você multa se não fazer esse registro? Depende do caso, né? Geralmente, eles primeiro dão vamos dizer assim, uma sugestão para você. Um conselho. Você tem que fazer o registro. E eles podem estar passando novamente lá. Já aconteceu muito comigo isso. Eu nunca levei multa. Né? Eles sempre, você tem que registrar, tem que colocar na contabilidade da organização, tem que ter, porque é da empresa. Você está usando para fins comerciais. Você não está usando para fins pessoais. Porque a partir do momento que você comprou uma moto para você, é para fins pessoais, né? Você pode viajar, você pode sair. Agora, ali você está ganhando dinheiro com ela, né? Você está utilizando para desenvolver um serviço, uma atividade. Então, obrigatoriamente, você tem que registrar esse bem, né? Se você for Uber, você precisa fazer isso? Ótimo. Se eu for Uber. Uber é uma empresa? Tecnicamente é. Tecnicamente é, exatamente. Se ela é uma empresa, tem que registrar como que fala? O automóvel? Eu acho que tem. Mas pera aí comigo agora. No Uber, você pode utilizar o seu carro. Uhum. E aí? A empresa que não é dona do carro, ela vai registrar? Como que ela vai registrar? Ela tem que registrar, tá? Lembra, tudo tem que ser registrado. Agora é o seguinte, quando você comprou a sua moto para você e você está usando para a empresa, que a empresa é sua, né? A propriedade basicamente é da empresa. Você registrou no nome da empresa, é dela essa moto. Agora, no caso do Uber, a pessoa está usando o próprio carro dela. Como que a empresa registra isso? Como a empresa Uber registra isso na sua contabilidade? A placa do carro, sei lá. Não. É em valores mesmo. Eita. Não sei. Então eu vou dar Alguém sabe? Gostaria de falar? Ou gostaria de sugerir uma ideia? Antes que eu responda? Seria tipo uma filiação ou coisa do tipo? Ou não? Basicamente, tá indo bem. Tá indo bem. Como que chama isso? Filial? Não. Filial? Não. Não. Na verdade é o seguinte, pensa comigo. O carro é da empresa, do Uber? Não. Não. O que o Uber tem? A propriedade ou a posse? Propriedade? A posse. A posse. A propriedade é, no caso, você comprar
né, é sua, e você registra para a empresa. Então, a propriedade agora é da empresa. Você tem a posse como pessoa. No caso do Uber, é o contrário. A empresa tem a posse, né? Por que tem a posse? Porque ela vai registrar aquela pessoa que vai trabalhar para o Uber. Essa pessoa tem que ser registrada obrigatoriamente, ou um prestador de serviço. Depende como que é o contrato entre eles. Alguns podem usar como prestador de serviço, alguns podem usar como funcionário. E a posse, a empresa tem aquela posse, por quê? Porque não é dela. A pessoa saindo, ela vai levar o automóvel. Só que enquanto ela estiver utilizando para trabalho, ela vai ser registrada como uma posse da empresa, de uso da empresa, né? Para fins da empresa, que é pegar uma pessoa de um lugar, né, de origem e levá-la para um destino. Então, enquanto a pessoa está desenvolvendo essa atividade, ela vai ter uma posse, essa posse tem que ser registrada. Por quê? Pergunta que não quer calar. Por que que essa posse tem que ser registrada? Para não levar multa. Também, né? Porque ela pode ser multada porque está usando o carro de outra pessoa para fins comerciais. Que mais? Primeiro porque você vai seguir uma norma, uma lei, né? Uma legislação. É necessário isso, para não você estar fazendo algo errado, né? E segundo, porque quem que vai promover a manutenção desse automóvel? O dono. Qual? O dono do carro ou o dono do Uber? Dono do carro. Exatamente, o dono do carro. Ah, mas e não está usando para fins comerciais? O Uber não pode estar fazendo isso? Depende da negociação. Então, por exemplo, quando ele cobra lá do passageiro um valor, o Uber, ele ganha uma parte disso, né? Então, eles podem combinar o seguinte, ó, eu vou pagar mais para vocês do Uber, né, toda a viagem que eu fizer, só que aí a parte de manutenção é de vocês, tá? Beleza. Ó, ou então o Uber fala assim, ó, eu vou cobrar X de cada viagem, só que é o seguinte, não tem manutenção. Então, isso tem que estar no contrato, tá? No contrato que é feito com a pessoa que vai trabalhar na empresa, ok? Para evitar qualquer problema trabalhista. Então, ficou claro? Ficou. Maravilha. Qualquer dúvida, pergunta. Então é isso, ó. Isso aqui equivale ao 5W2H. Os 5W e os 2Hs que eu vou utilizar para poder, então, desenvolver o meu planejamento. E aqui eu falei aleatório. Aí eu fiz para vocês podem estar vendo? Vocês estão vendo aí um exemplo que eu coloquei? Uhum. Maravilha. Então, um exemplo aqui, ó. Deixa eu até tirar aqui essa coisa que está atrapalhando. Peraí. É ocultado ali, ó. É só ocultar, né? E aí eu já ia colocar lá para cima. Então, vamos lá. Ó. Pessoal, aqui nesse exemplo, ó, vocês podem verificar, ó. Eu tenho um projeto. Qual que é o meu projeto aqui? What? Oi? Mudança de sede? Mudança de sede. Então, eu vou mudar o local da minha empresa para outro local. Tá? Eu estou mudando a empresa. Então, esse é um projeto de mudança de sede. Mudar a empresa de local. Né? Então, primeiro W, o que é mesmo? What? O que quer dizer? O quê? Então, quais são as ações para eu mudar de sede? Primeira ação, contratar uma empresa de mudança. Segunda ação, eu tenho que pintar a nova sede. Rescindir o contrato de aluguel com a atual, atual empresa da qual eu aluguei, seja imobiliária, né? Ou um particular. Professor, no caso, se eu for comprar o local, aí coloca comprar o local. Exatamente, posso colocar. Nesse caso já comprou, pelo jeito, né? Porque a ideia aqui é só mudança de sede. Comprar o local seria um outro projeto. A não ser que você não queira fazer e queira colocar aqui. Não tem problema, seria uma ação, tá? Beleza? Solicitar ligação de energia da nova sede, né? Heitor, só um Oi. minuto. Como é especificado aí, você chegar a perguntar, a gente tem que chegar ao ponto de saber que foi comprado ou de deduzir a compra? Ah, boa pergunta. É que talvez o seguinte, como é você que está desenvolvendo o projeto, e se você já tem essa opção de comprar ou de alugar, você pode registrar aqui, tá? Se você quiser. Já complementar ao projeto de mudança de sede. Ou, que nem eu falei para o Gabriel, acho que foi o Gabriel que perguntou, você pode desenvolver um projeto só
para essa nova sede, de comprar essa nova sede ou de alugar essa nova sede, tá? Era isso a pergunta, tá claro ou não? Não, tá claro, é isso aí mesmo. Então, maravilha, perfeito. Tá? Então, aqui, ó, eu tenho todas as ações para mudar de sede. Tudo bem? Beleza? Qualquer dúvida, vai me parando aí. Depois eu tenho o próximo W. Por quê? Porque, galera, para cada uma das ações eu vou colocar o porquê. Então, ó, por que eu vou contratar uma empresa de mudança? Para ter mais segurança e recursos adequados. É óbvio. Se eu for ficar mudando, eu não conheço os macetes de mudança, de como eu vou armazenar, e talvez eu nem tenha um meio de transporte adequado. Então, obviamente, contratar uma empresa de mudança é muito mais seguro, tá? Então, agora eu vou dar continuidade total aqui para a linha, tá? Daqui do WOT. Então, WOT, contratar uma empresa. Por quê? Porque é mais segurança. Quem irá fazer isso? Aqui no caso, pessoal, ele colocou o nome e não colocou nem o cargo. Por quê? Porque a empresa já tem uma intimidade, já conhece o funcionário, então começou a colocar o nome. O que a gente sugere? Que você coloque o nome e o cargo da pessoa, né? Porque se tiver alguém novo na empresa, ele não vai conhecer quem é o Rafael. Mas pelo cargo é mais fácil ele encontrar. Aí coloca tipo Rafael da contabilidade. Isso, exatamente. Você pode colocar Rafael da contabilidade, Rafael do setor de compras, tá? Entendi. Então vocês podem colocar o nome e a área que a pessoa trabalha. Ó, lembra do when? Quando, né? Então você pode colocar, neste caso, mudar a sede, ela tem um início e tem um fim. Então eu vou colocar tanto o período onde começa, que vai ser no caso, é passado, é um projeto antigo, começou dia 20 de março de 2017, finalizou dia 1º de abril de 2017. Então ele teve aí basicamente uns 10 dias, né, para fazer esse projeto. Então foi um projeto que durou 10 dias. Onde foi contratada a empresa de mudança? Na própria sede. Então, da própria sede que eu estou trabalhando ainda, eu liguei, eu mandei uma mensagem, alguma coisa eu fiz, para entrar em contato, né, com a empresa de mudança. Então, eu liguei, eu entrei em contato lá da própria sede mesmo, tá? Então, o local onde eu fiz essa atividade aqui, ó, de contratar uma empresa de mudança. Aí vem a parte, né, que eu falei para vocês, uma das mais importantes. Como fazer isso? Né? De que maneira vou fazer isso? Como que eu contratei a empresa de mudança? Então, primeiramente, foram feitos 3 orçamentos, ou seja, verificou-se 3 empresas de mudança, quanto que elas cobravam, né? Qual que é o orçamento, consultou o histórico dessa empresa, além de ver o orçamento, consultou o histórico, se era uma empresa idônea, séria, quantos anos estava no mercado, né? E aí, depois de visto essas 2 informações, aí sim aprovou o orçamento, aí sim contratou a empresa, tá? Quanto custou essa contratação da empresa de mudança? Eles pagaram R$8.000. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Não. Tranquilo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, tá aqui, ó, outras atividades que foram feitas, que eu não vou ficar lendo agora, né? Até porque já está um tempo quase na hora de terminar, e o Gabriel acho que ia falar comigo. Então, ó, essas são as informações, né, as atividades, todas elas, respectivamente, com o seu W e com o seu H. Então, isso aqui é um modelo de projeto para vocês, tá? E aí, quem quiser, não é obrigado, eu vou voltar nessa matéria, tá? Se alguém quiser treinar, não vai cair modelo para vocês fazerem, eu só vou perguntar quais são, por exemplo, 5W, quais são os 2H, são perguntinhas ligadas à teoria mesmo na prova. E aí eu coloquei um exemplo que a gente ia fazer junto, programando uma viagem, né? Como que a gente programaria uma viagem usando 5W e 2H, uma coisa bem fácil. E depois eu coloquei para vocês vários exercícios, né? Que é tornar a empresa mais lucrativa. Desenvolva o projeto pelo 5W e 2H. Planejar a manutenção de máquinas em uma indústria. Definir a estratégia para um processo de seleção de pessoas. Elevar a satisfação de alunos com determinado curso. Aumentar a carteira de clientes de uma empresa. Então, aqui ficou alguns exemplos para vocês que quiserem, né, desenvolver a atividade, vocês fiquem à vontade, tá? E se não quiserem, vão estudando a matéria agora para a prova, tá tudo lá no Classroom, todos os slides, os vídeos estão lá. Quando vai ser a prova? Quando? Segunda-feira. Ai, que legal. Porque ó, hoje é dia 18, né? É a última semana de maio, é isso mesmo, dia 25, daqui uma semana.
Aí vocês podem estudar. A prova vai ser feita aqui no Classroom, tá? Lá no item atividades, vou colocar as perguntas. Vou separar o tempo. O que vai ser esse tempo? Das 19h20 até as 21 horas, vocês podem fazer a prova. Tá ok? Ok, Alguma dúvida, pergunta, crítica? Tranquilo? tranquilo. Tranquilo? Então, pessoal, eu estou gravando a aula. Eu sei quem entrou aqui, quem não entrou, para eu poder lançar as faltas. Então, eu não vou fazer chamada hoje, né? Na próxima eu começo a fazer, mas hoje eu estou gravando. Então, eu sei. E eu vou disponibilizar para vocês. Silvio, quer falar alguma coisa? Eu ia, mas não vou, não. Beleza. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Então, pessoal, eu vou fazer isso, vou disponibilizar essa gravação para vocês, tá? Lá no Classroom. Só a primeira pergunta que eu esqueci de gravar. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode entrar em contato, perguntar, ou então eu coloco a resposta lá para vocês. Beleza? Joia? Beleza. Entenderam a aula? Ficou alguma coisa ainda em dúvida? Não. Professor, Oi. se você for perguntar na prova essa questão do 5W2H, é preciso que a gente coloque na ordem que você colocou, os 5W, por exemplo? Na Não. ordem certa ou só listar quais são os Ws? Só listar já tá bom. Essa ordem é uma ordem da teoria, né? Mas nada impede de você colocar em outra ordem. Isso não vai trazer problemas. E você tem que colocar em inglês, não pode escrever em português, não, porque, pelo amor, já não sei nem o português direito. Pode. Se você não conseguir lembrar o inglês, eu não vou exigir, né? Você pode ficar à vontade e pode escrever em português. Não tem problema. Tá joia? Beleza. Tá bom? Mais alguma pergunta, galera? Tranquilo? Então, beleza. Pessoal, ó, tenham uma boa noite, tá? Que Deus abençoe bastante, se cuidem. E segunda-feira nós estaremos novamente juntos. Eu passo a orientação um pouquinho antes da aula, né? E se alguém quiser falar, acho que o Gabriel quer falar comigo, eu fico à disposição. Gabriel, você quer falar comigo? Você tá aí ainda? Boa noite, Valdir. Gabriel, você tá aí? Oi. Você tá aí, você quer esperar o pessoal sair pra você falar? Como que é? Pode ser. Ah, tá. Ou se quiser mandar um áudio ou mensagem pelo WhatsApp também. Não, eu acho que é melhor por aqui, porque é complicado, Ah, tá bom, beleza. tá? Beleza. Hum. Enquanto a gente espera, eu só vou vendo umas mensagens aqui do pessoal, tá? Tudo bem, A hora que você quiser começar, fica à vontade. tá bom. Ô, Gabriel, boa noite. Eu tô dando aula da faculdade, eu não vou conseguir entrar aí para ver. Aí, mas fique em paz, qualquer probleminha a gente verifica. Assim que eu for ver amanhã, se algum probleminha eu verifico aqui, mas não vai ser prejudicado, não. Boa noite, Bruna.